China negou nesta quinta-feira que exista negociação com os Estados Unidos sobre as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump. O porta-voz do governo chinês disse que o país está aberto ao diálogo e volta a cobrar respeito mútuo, mas que qualquer sugestão de progresso sobre a questão era tão rebuscada quanto, abre aspas, tentar pegar o vento, fecha aspas. Os comentários da China foram feitos depois que Trump disse na terça-feira que as tarifas finais sobre as exportações da China seriam substancialmente reduzidas dos atuais 145%, mas, claro, não ficariam em zero. Vamos falar desse assunto com o Miguel Daoud? Porque, Daoud, essa situação, né, de um negar ou reconhecer as negociações, né, com o outro, você acha que é uma estratégia de negócio? Queria que você me explicasse isso. E isso não quer dizer que a conversa, né, o governo chinês está querendo que a conversa seja via imprensa e sim de uma forma mais confidencial, inclusive de uma maneira que até eles já externaram? Será que isso não é um sinal? Olha, vamos conversar isso aqui só entre nós e não abrir para a imprensa e deixar virar um diz que me diz que, sei lá. Bem-vindo, Daoud. É isso mesmo, Priscila. Obrigado, boa tarde a você, boa tarde a todos. O que está por trás dessa posição da China é exatamente isso, né? A China, ela realmente quer fazer um acordo, mas o que foi ventilado até então foi a necessidade e o desejo de ambos os lados em fazer um acordo pela imprensa. O que a China quer é exatamente, até ela já se manifestou, como você colocou, ficar numa sala fechada, sem imprensa, sem nada, né, que possa vazar as informações e conversar, e negociar e fazer esse acordo. Né? A China tem aí a experiência do Zelensky, que esteve com Donald Trump, e, na realidade, ele caiu numa arapuca ali, né? Teve um bate-boca, uma situação que ficou muito incômoda para ambos os lados. Então, a China quer realmente negociar, os Estados Unidos também querem negociar, mas dentro de uma condição que é uma condição que não seja pela imprensa, ou a imprensa sai da reunião, da entrevista, não ficou assim, não gostei. Quando ele fala de respeito, é exatamente o que o povo chinês quer. Hoje, o povo da China não aceita qualquer desrespeito ao seu país. Né? No passado, muitas vezes, a China foi desrespeitada pela Inglaterra, pelo Japão. Então, hoje, a posição da China é muito forte. Mas, por outro lado, também, Priscila, tem um ponto importante. Quanto mais essa situação durar, a China, ela, evidentemente, que será e está sendo prejudicada, mas ela está abrindo outros mercados, está conversando, né, com vários países a respeito de um entendimento, né, de reciprocidade com as tarifas zero. A China tem o maior mercado do planeta, e ela poderia abrir esse mercado para outros países. Né? A intenção é exatamente essa, e nesse meio tempo, nesse tempo que ela ganha, os Estados Unidos começam realmente a sentir as consequências desta decisão de Donald Trump. Né? Porque isso não vai terminar bem para os Estados Unidos. Né? Você vê que só o fato de ter no cenário, no radar, essa possibilidade de um acordo, os mercados já melhoraram. Né? O próprio dólar hoje está desvalorizando diante do euro, as bolsas de valores já começam, né, se não ter uma forte recuperação como teve ontem, mas pelo menos uma expectativa positiva diante deste acordo. E o mercado sabe que essa intenção de ambos os lados vem favorecer todo o sistema da economia mundial. O mundo, se isso perdurar, não vai crescer tanto, todos, né, vão sofrer a consequência disso. Então, sem dúvida, Priscila, você, como sempre, colocou muito bem o seu posicionamento em relação ao que pode estar por trás desta negociação. E só para terminar, Priscila, esse negócio, como é que é, de catar o vento? Muito interessante, viu, Daoud? Por isso que eu até coloquei aqui entre aspas. Ele falou assim,
qualquer sugestão de progresso sobre a questão era tão rebuscada quanto tentar pegar o vento, ou seja, difícil, né? Pegar vento não está fácil, não. Teve gente que já tentou pegar o vento, não conseguiu, né, Priscila? Mas Tá certo, a China, ela tem realmente essa posição que eu acho que ela vai fazer o acordo, os Estados Unidos vão fazer também, querem um acordo, mas não um acordo pela imprensa, um acordo entre os dois países. Que depois pode ser comunicado para a imprensa, mas, claro, para os líderes, primeiramente, se encontrarem uma solução aí para essa situação. Daúde, obrigada mais uma vez aqui pela sua participação e uma boa tarde para você.